Agora, Gomodjubá, meus iluminados, bem-vindos ao canal Midoribá. Eu sou Babatel de Iemanjá, sacerdote de religiões de matriz africana, sou sacerdote Umbanda, Quimbanda e Babalorixá do Batuque do Rio Grande do Sul, ao culto aos orixás aí. Tô nessa jornada espiritual há mais de 30 anos, abafo caso, né, gente? A pelezinha ainda tá bonitinha, mas é que eu iniciei ainda muito jovem, quando era criança, então aí, né, um disfarce, abafa a idade. Então, assim, meus iluminados, hoje nós vamos conversar aqui sobre mediunidade. São 3 tipos de mediunidade que eu acredito que sejam as principais. Claro, existem outras formas de mediunidade. A mediunidade não é só a manifestação ali da entidade no médium, ela é também através de sonhos, premonições, e aí temos aí um vasto assunto que estaremos abordando em outros momentos aqui. Mas hoje eu quero conversar com esses 3 tipos que eu elegi, né? Eu elejo esses 3 tipos principais, tá? Que é o que nós temos mais comumente dentro do terreiro e que nós vemos aí em centros espíritas e outras formas aí em que os médiuns acabam buscando lugares e formas de religião, de culto, de rito para estar trabalhando, né? Primeira forma, né, que eu acredito é a mais comum e vamos aí chutar aí 70, 80% dos médiuns são conscientes. E essa mediunidade consciente é o que gera muito problema dentro da religião, né? Seja ela qual for. Por que isso, né? Porque nós somos seres humanos, somos seres falhos e estamos aí sendo expostos muitas vezes à vaidade, às questões diárias, aí, as dificuldades do ser humano, né, de lidar com outras pessoas. E a vaidade é uma coisa muito ruim para o médium, né? Quando nós aceitamos essa caminhada mediúnica, aceitamos essa jornada espiritual, onde nós cedemos o nosso corpo para que as entidades venham trabalhar, nós precisamos abrir mão de algumas questões, e uma dessas coisas muito importantes que nós temos que abrir mão é da nossa vaidade, é desse ego. E a gente, olha, está cheio de médium vaidoso, com ego inflado, e que isso atrapalha muito o culto. E essa vaidade, ela já é um defeito, é um contra-cheque, nós chamamos, né? É uma quizila, ela é um pecado para quem não é, para quem é leigo, para quem é de fora, isso é algo banido que a gente tenta combater. Mas sabemos que como seres humanos somos falhos e muita gente acaba se perdendo nessa questão da vaidade. A vaidade, ela faz com que o médium comece a mentir. E essa mentira é muito perigosa, porque nós temos 2 problemas. Um é a vaidade, que é errado, e a mentira é abominável, né? Imagina você um médium que está dentro de um templo buscando se espiritualizar, buscando se tornar uma pessoa melhor e você está mentindo sobre algo que é tão simples, né, gente? É a sua incorporação, né? Então é preferível omitir se você não se sente confortável de falar isso do que ficar mentindo, né? Não é demérito nenhum, não é problema nenhum um médium ser consciente, tá? Ele sentir, ele ver as coisas. É complicado? É muito complicado. É a fase mais difícil, é onde nós temos o maior número de desistências aí, de médiums com problemas aí em aceitação disso, né? Entender que isso é uma fase e que às vezes é uma fase que vai ser para sempre. Tem médios famosos, médios muito poderosos, que são médiums conscientes, não tem problema nisso. Mas as pessoas, por uma questão de vaidade, precisam mentir, dizer, não, eu não vejo nada, eu fui para Nárnia, eu estava em outro, né, eu incorporo e simplesmente eu estou lá em um campo lindo, cheio de rosas. Gente, por favor, né, isso é mentira. Quem é médium, né, os outros médiums sabem que não é assim que funciona o processo mediúnico de incorporação, não tem a ver com esse desligar e ir para outro plano. Isso aí a pessoa pode fantasiar, a pessoa pode induzir esse tipo de padrão mental, mas não é o comum, né? Nesses 30 anos aí, conversando com médiuns aí no Brasil inteiro e até no exterior, a gente percebe que independente do culto, independente da religião, o processo é mais ou menos parecido. O ser humano, ele tem sua fisiologia, suas capacidades muito semelhantes, né? E na manifestação da incorporação, seja de uma entidade, um espírito, seja qual for o contato que a gente tem com um plano espiritual, a consciência, ela faz com que o médium tenha noção do que está acontecendo aqui, ele consegue ouvir, ele consegue sentir, mas ele não consegue se controlar, ele não tem o controle das suas atitudes, dos seus pensamentos e nem da sua fala. Então é através desse processo que a entidade, que o espírito, seja lá que for, vai ajudar as pessoas. Ele vem com um propósito, né? E esse propósito sempre é elevado e de ajudar as pessoas. Segundo processo que nós temos, né? É a mediunidade, é o médium semiconsciente. O que é isso, gente? Também muita confusão sobre isso. Os primeiros graus de semiconsciência, eles não são percebidos pelo médium. Mas como assim? Ele não sabe que ele está ficando semiconsciente? Não.
Por quê? A semiconsciência ou a inconsciência, imagina que você ficou, sei lá, tá andando na rua, levou uma pancada na cabeça, você ficou inconsciente. Você não sabe o que aconteceu. Você não tem noção de tempo, você apagou e acordou, né? Acordou no hospital. Né? Dependendo do SUS, às vezes é complicado, acorda no mesmo lugar que caiu, mas deveria a ambulância te levar para o hospital, fazer todos os exames. Você só vai ter noção que você não sabe como é que você chegou lá. Você estava inconsciente. Você não sabe se passou 5 minutos ou 10 horas. Você apagou e acordou. Um piscar de olhos, praticamente. Não chega a ser bem isso, né? A gente sabe que não é exatamente um apagão, mas também, né, não é essa coisa que a gente vê aí o pessoal falando que vai para Nárnia, né? Então, assim, o que é a semiconsciência? A pessoa incorporou durante 2 horas, né? Esteve lá com uma entidade trabalhando durante 2 horas. E ela sempre foi consciente, então ela tinha noção das 2 horas de tempo. Com a semiconsciência, ele passa a ter uma noção de que aquele período foi menor. Nossa, mas a sessão parece que foi mais rápido hoje, né? Não, claro que o médico não fica com relógio cuidando, nem tem relógios, né, nos templos, geralmente não tem, né? Pelo menos não é aconselhável que tenha, porque já é mais um fator para distração e para quebrar a concentração. Então, se no seu templo tem, tire, não deve usar. Então a pessoa começa a notar, sei lá, anos, meses, um processo que a gente sempre faz da mesma maneira. Geralmente os rituais eles começam no mesmo horário, terminam no mesmo horário, então a pessoa acaba tendo uma noção de tempo do que está acontecendo ali, mesmo sem ter relógio. E ela consegue, quando entra num processo de semiconsciência, esse tempo parece que mudou, parece que foi mais rápido, foi mais curto. Aí a pessoa começa a descobrir por outros comentários de ocorridos ali. Ah, você viu que teve uma determinada pessoa que se sentiu mal, que aconteceu tal coisa. Os médiuns às vezes conversam depois do trabalho para tentar melhorar. Enfim, tem vários processos aí. Volto a dizer, eu estou falando de Umbanda, mas o Centro Espírita também tem reuniões, tem processos aí de doutrinas, de ensinamentos, onde o pessoal discute algumas coisas. E esse médium até então que era consciente, que tinha noção e sabia do que estava acontecendo, ele falou, não, mas não ocorreu determinado fato, não faltou luz, ou não aconteceu, né, uma coisa assim mais extravagante. Aí a pessoa fala, não, mas como isso aconteceu e eu não vi se eu sou consciente? E aí a pessoa começa a perceber que ela está entrando nesse processo de semiconsciência, ou seja, coisas acontecem e a pessoa simplesmente não existiu para aquela pessoa, aquilo não aconteceu. Ah, então o que o Babatelmo quer dizer? Então que se a pessoa é inconsciente, ela não sabe de nada. Exatamente aí. E aí entramos num outro processo, né? Qual é o grande número de médiuns que abandonam também? É lá na consciência e quando alguns são inconscientes. Aí vai dizer, não, Babel, eu sempre quis ser inconsciente, porque a inconsciência é melhor, porque não sei o quê. E aí eu volto a dizer para você, o ser humano é eterno insatisfeito, né? Ele quer ter exatamente aquilo que ele não tem. Porque depois que ele tiver, ele não pode voltar muitas vezes. E aí muitas vezes é trabalhoso regredir para a entidade, permitir que a pessoa acompanhe. Geralmente, casos de sacerdotes, né, muitos são inconscientes e a gente tem que pedir para as entidades deixarem algumas coisas para a pessoa não estar dependendo de informação de terceiro, né, para poder acompanhar os desenvolvimentos, alguns trabalhos que estão acontecendo ali, algum erro, alguma postura inadequada, o sacerdote precisa acompanhar. Então, não é interessante que ele seja completamente inconsciente. Até porque ele vai depender de informações de terceiros e a gente sabe que ser humano é um bichinho complicado. Muitas vezes essas informações já vêm, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, sacerdotes não devem se basear e tomar decisões apenas nas informações de terceiros. Tem que buscar seu oráculo, buscar informações e o melhor de tudo, buscar que as suas próprias entidades permitam que quando algo acontecer fora do padrão, aquilo seja visto, ou pelo menos aquela memória venha a aflorar depois de um tempo na mente daquele sacerdote. Então a inconsciência é bacana, é linda, é um mar de rosas? Não, gente, inconsciência, imagina você, que independente da tua religião, né, principalmente os umbandistas, né, que eu estou falando mais pessoal de Umbanda, Quimbanda, pessoal mais afro, mas os espíritas também vão me entender. Você sai de casa, você gosta daquele ritual, você se sente à vontade fazendo aqueles rituais. Você acha interessante toda a preparação, quando a entidade chega, aquela energia, aquilo é muito agradável para o médium. O médium aprende a gostar daquilo, se sente bem. Tem toda uma questão de descarrego, de tirar aquela negatividade. Na Umbanda e na Quimbanda tem a questão do canto, tem a questão dos tambores, da musicalidade, da dança, da beleza do ritual. E o médium consciente, ele se acostuma a ver isso. Imagina você que é consciente ou semiconsciente, que do nada você passa a ter uma total inconsciência. Ou seja, chega lá lindo, bonitinho, arrumadinho para começar a sessão, começar lá a gira de direita, gira de esquerda, e aí você sente a vibração e aí você abre os olhos de novo e está acabando o ritual.
E aí vocês outros médios estão dizendo, como assim? Por mais poético que pareça, que lindo, que legal, a grande maioria das pessoas que eu conheço, e nesse período todo aí de religião, muitos se frustraram e acabaram largando a religião, abandonando a sua jornada espiritual, porque, nossa, perdeu o tesão, perdeu a paixão, perdeu aquela coisa boa que era estar ali. Então é muito complicado. Por isso que a grande maioria dos médiums são conscientes e semiconscientes. Eles acabam estando mais integrados dentro do ritual. Claro, gente, eu estou falando da minha opinião. Tem gente que vai ter opinião diferente, dizer, não, que é um mar de rosas, que é uma maravilha. Eu estou tentando explicar isso de uma maneira bem franca, é uma conversa aqui quase que, né, um tete-a-tete que nós estamos tendo. Eu, como sacerdote, preciso passar informações para as pessoas, nós temos doutrinas, nós temos, né, o Instagram aqui bombando. Se você não me segue no Instagram, já fica a dica aí, @babatelmo. Siga lá nas redes sociais, Facebook, Instagram. Respondo caixinhas diariamente, tirando dúvidas, desde as mais simples e para leigos e curiosos, até para aqueles processos mais complexos aí dentro da espiritualidade, ritualística e fundamentos religiosos de matriz africana em geral, dentro daquilo que eu domino, aquilo que eu sei. Volto a dizer, sou o Babalorixá de Batuque do Rio Grande do Sul, Candomblé não é minha praia, são religiões irmãs, cultuam os orixás, mas de formas, com rituais diferentes, tá? Então, mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. A grande maioria é consciente, com graus de semiconsciência, uma parcela é semiconsciente, e nós temos a grande minoria aí dos médios inconscientes, e nós temos uma verdade que eu tenho que dizer para vocês, que é que temos muitos mentirosos, e infelizmente isso que me assusta. Como um médium, uma pessoa que se propõe a estar vivendo essa jornada, vai mentir sobre a sua incorporação? Pois é, a grande maioria dos médiuns que dizem que são inconscientes estão mentindo. Eles são semiconscientes ou até às vezes consciência total. Uma questão de vaidade, de ego, o pessoal quer mentir. E para você que está me assistindo, que dá essa mentidinha aí, que acha que precisa se sobressair, dizer que minha incorporação é melhor porque eu sou inconsciente, pare de fazer isso. Você está abrindo mão de muito axé, de muita evolução na tua vida, porque a mentira não é uma coisa aceita na Umbanda, na Quimbanda, no Banda, em qualquer vertente que se preze de religião. A gente não vai viver de mentira, não vai estipular mais ainda na religião, algo tão puro, tão bonito. Não é vergonha nenhuma, não minta. Vergonha é mentir. As pessoas que estão na corrente, as pessoas que você tem convívio, podem não saber da sua mentira, mas as entidades sabem que você está mentindo. Deus está sabendo que você está mentindo. Então, na hora de pedir uma coisa, uma ajuda, um auxílio espiritual, você tem que saber que você é um mentiroso e que você talvez não esteja colhendo nem metade do que deveria colher, tanto de desenvolvimento quanto de progresso na tua vida, por uma mentira. Então, seja honesto sempre, seja uma boa pessoa, siga os valores da nossa religião, e a mentira, com certeza, não é nada de valor, é algo bem ruinzinho. Então, grande beijo, meus iluminados, agradeço aí. Mês que vem estou voltando aqui com mais um videozinho falando sobre esses assuntos tão variados aí. Deixe sugestões, tem alguma coisa que gostaria de saber, tem alguma curiosidade? Deixa aqui nos comentários, dá uma curtida aí, ajuda o nosso canal, que faz muita diferença para nós, um apoio muito importante. Um grande beijo, que Deus abençoe a todos vocês, muito axé!